A parada é o seguinte, tá? Tata Steel Master 2025. E aqui é a primeira partida do desempate, tá? Do Cash contra o Prague. E essa é a posição final, né? O Cash venceu, mas assim, não. Né? Todo mundo já sabe qual que é o resultado final do torneio e tal, mas assim, essa é uma partida muito boa, tá? O, o Cash jogou bem, e eles estão jogando, claro, eles estão jogando 3+2. E no Blitz, até o Cash jogou cavalo F3, mas né, ele joga D4, ele joga E4. É claro, no Blitz a galera de alto nível costuma ter um repertório diferente, né? E aqui ele joga de um jeito bem que você fala, não é um Cash. Se você ver as partidas dele de antes, né, ele vai ver, você vai ver que ele não jogou desse jeito. Aqui ele joga bispo G2, né? E aí lembrando que o que? Sempre que você toma aqui, você abre a diagonal pro bispo, né? Abre a diagonal pro bispo, tem dama 4 cheque, tem dama 4 cheque, tem recaptura o peão, tem roque. Às vezes, muitas vezes o branco deixa esse peão aqui, porque esse peão ele vai cair de alguma forma, tá? Você não tem uma forma clara de sustentar ele com B5. Se você jogar B5, ele vai jogar cavalo E4 e vai ganhar e vai atacar a torre lá embaixo. Você vai ter que jogar o cavalo ou alguma outra peça para poder defender essa torre. Jogou roque, cavalo C6, D3, né? Estrutura, jogou D4, né? Uma estrutura de inglesa bem legal, fica parecendo até uma Benoni, né? Se você inverter os lados. Jogou bispo C5. Esse bispo não tem uma casa legal, não tem uma casa clara para ser colocado, colocou ele em C5 e depois vai tentar trocar ele por um cavalo. Ou por um outro bispo, né? Esses dois bispos costumam não ficar muito bem colocados nessas posições. Jogou A5 para ele não jogar um B5 direto. Bispo G5, H6 e já tomou aqui. O Cash já pegou e já capturou logo de vez. Bispo F3, bispo por F6, dama por F6 e joga a posição assim, né? E joga cavalo BD2. E aos poucos tá saindo tá tirando as peças. Os planos muito comum, né? Xadrez jogo de planos. Torre B1, dama 4 e B5. Ou dama 4 direto e B5. Porque aí não pode tomar porque a torre tá caindo. Aí tem que fazer algum lance aqui. Tem uma galera que joga a torre B8 direto. E aí. É algo assim. B5, B4, né? Jogou dama E7, cavalo E4. Ameaçando o cavalo. E aí, em vez dele defender, ele jogou A5. Primeiro para não ter uma expansão maior na ala da dama. Né, e ganhar um pouco de espaço. E ter essa chance de fixar esses peõezinhos aqui, né? Tá fixado. Você vai ver que vai alguns momentos, na hora que ele for destravar isso aqui, ele vai ter que jogar B4 e esse peão de A fica problemático. E segundo, que trocar o bispo nessa posição por um cavalo é bem legal, porque o bispo não tem uma posição clara. Né? Ele ia estar em D6, em E7 ou em C5. E aí trocar por um cavalo que. Né, jogou um cavalo E4, o cavalo está na posição dominante do jogo. Mesmo que você jogar F5, você ia estar abrindo, expondo o seu rei. Aí você tem que voltar o cavalo, jogar B4, e aí esse cavalo sempre vai ter uma casa boa para ficar. E trocar aqui nessa posição é uma ideia bem inteligente. Cavalo D2, vai jogar cavalo E4. Ok. Dama C2, E5, torre FB1, né? Juntou as torres e jogou e vai jogar aqui na hora da dama. Em algum momento vai jogar cavalo E4, B4, torre B3 e torre A B3 e vai jogar desse jeito aqui. O plano aqui é colocar uma pressão máxima na hora da dama. Né? Fazer essas peças aí tomar algumas decisões ruins. Jogou torre A7, eu não entendi porque ele jogou esse torre A7, tá? Tinha alguns lances para fazer e até por causa desse lance aqui, ele fica com esse desenvolvimento muito ruim na ala da dama. Jogou B4 de qualquer jeito. B4, tomou de passante, torre B3 e aí jogou dama E7. E agora o desenvolvimento na ala da dama dele, ó, bem complicado, porque o bispo de C8 não tem uma casa boa, não pode tirar ele à toa senão tá caindo o peão e pode danificar aqui muitas coisas. A torre aqui, ela tá aqui só para defender o peão, ao invés de estar trabalhando aqui pelo centro. Ele não consegue jogar direito
algumas peças na hora da dama. Tem muita peça fora de jogo. Jogou torre B5, né, ameaçando capturar. Se tirar a dama aqui, né, ele toma C6 e toma E5, né, e captura o peão. Torre A3, torre 1, né, deixou o peão lá, né, sacrificou o peão. Torre 1, em algum momento ele quer quebrar aqui e jogar e começar uma invasão na hora do rei. E tem uns temas acontecendo aqui em cima da dama. É claro que a torre tá caindo aqui também. Jogou torre A7. Torre A7, dama B2, torre D8. Como é que, né, a partir daqui o Prague começa a acelerar um pouco a derrota dele. Jogou H4, ele jogou cavalo B8, ele queria manobrar o cavalo ou trazer o cavalo para lá do rei ou jogar o cavalo aqui em C5, né? B6 e cavalo C5 e fechar tudo. Que seria uma escolha interessante, só que acredito eu que não dá tempo, né? Porque ele joga E3 e o Gukest vai começar a forçar o Prague a tomar algumas decisões, né? C6, tirou a torre B3, né? Defendeu o peão. Né? Se tivesse uma tomada aqui, não ia poder tomar de peão, porque agora ele tem a opção de tomar de peão e mudar a estrutura. Dama C7, cavalo F3, mais pressão no centro, cavalo A6, peão por, cavalo por, torre A3, né? Cravou o cavalo, para ele não ter nenhuma ação, não jogar um cavalo C5, dama C6, dama D6 direto, dama D6, E por D4, E por D4, dama B6 e torre A8. E aqui o Gukest joga um lance que é... Então, o computador via a partida na hora e eu lembro que o computador dá um brilhantaço, assim, tá? Que ele joga cavalo por D4. É um golpinho bem legal para ganhar o peão, que é o que? Se dama por D4, ele tem torre por E8, cheque. Rei H7 eu ganho uma torre aqui, né? E consequentemente eu vou acabar ganhando a partida, porque eu tenho uma peça a mais e estou te dando mate aqui, estou entrando com umas ideias de ataque bem violentas. Tem que tirar a dama, nem sei pra onde essa dama vai, dama B2, cara. E ele jogou cavalo C7, jogou torre 8, torre A8, cavalo A8, dama 7. Tacou o cavalo e ele voltou o cavalo para C7, né? A ideia era o que? Vou jogar cavalo E6 e aí tô meio que voltando pro jogo. O Gukest joga dama 5, né? Se dama por, cavalo por, e aí tipo assim, eu não posso tirar as peças direito, porque eu tô capturando muitas peças aqui, o bispo não tem uma casa boa, ainda assim o bispo não tem uma casa boa. Ele jogou dama D3, ele jogou torre E7, desceu a torre na sétima, e aí ó, os peões estão começando a ficar tudo comprometido, tem muito tema acontecendo. Jogou bispo P6, torre B7, tem mais um peão caindo, jogou C5, dama C7 e dama D6, né? Ameaçando aqui a dama para poder. E aí o Gukest achou um lance aqui bem da hora, que é torre 8 cheque. E esse lance não pode tomar, né? Senão perde a dama. E aí o que sobrou é o que? Tirar o rei, jogar um rei H7. Jogou dama D8, capturando a torre, e aí não pode trocar, né? Dama E5, que é o que tem, ficam jogando com peça a menos. Lembrando que aqui eles estão o quê? O Prague tem 4 segundos e o Gukest tem 7, tá? Jogou torre 8, né? Vai trazer o rei pra cima, dama D3, cheque, bispo F5, dama E3, né? Perguntou, e aí, vamos trocar as damas? E o Prague negou, né? Trocar as damas. A posição já tá perdida, né? E se ele trocar as damas aqui, vai acelerar o final mais ainda. Jogou torre 8 aqui, né? Trazendo mais ainda aqui as peças pro centro. Para começar a atacar esse rei mais ainda. Pode jogar um bispo P4 em algum momento. Jogou bispo P6 e o Gukest jogou bispo P4 e ele preferiu abandonar, porque aqui já era. Tem muita coisa acontecendo aqui e todas elas são muito ruins. Se jogar rei F6 tem dama F4, troca as damas, mas eu quebro a estrutura, mas eu ainda tenho uma peça a mais. E essa peça a mais vai fazer a ganha, vai fazer a diferença.
Nem isso aqui nem funciona, né? Eu tenho torre C8 aqui, eu vou recapturar o peão e não vai ser o suficiente. E a primeira rodada do desempate foi essa, assim. Achei que o Gukesh foi bem, jogou de forma convincente, né? Eu tenho falado isso bastante. Mas o Prague poderia ter colocado uma resistência maior, né? Do que simplesmente. Ele simplesmente pegou e jogou. Teve alguns momentos que ele parece que jogou de qualquer jeito ali. Daria pra ele ter dado uma refinada nas ideias, sabe? Mas vamos ver o que vai acontecer nas próximas, né?